gente, sou católica, estudo diariamente. E eu sou católica apenas há 3 anos. Então eu tava pensando que é natural quando uma pessoa sem religião adere a uma religião, ou uma pessoa que tem religião se converte a outra religião, adote novos costumes, novos hábitos, porque tudo faz parte da visão de mundo, da filosofia de vida, mais ou menos, que aquela religião transmite e prega. Então eu separei hoje 5 coisas que mudaram na minha vida desde que eu me converti ao catolicismo. Essas coisas são coisas da minha vida espiritual, da minha vida social, da vida mais prática. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Deixe nos comentários também se alguma coisa aconteceu com vocês também, ou se outra coisa mudou que eu não comentei aqui, pra gente estabelecer um diálogo. A primeira coisa que mudou desde que eu me converti foi a minha vida de oração. Porque quando eu era evangélica, eu sabia, obviamente, que é muito bom orar, né? Que é bom ter esse momento de comunhão. Mas eu não sabia como fazer isso de forma que eu achava que tinha que ser. Porque muitas vezes eu tinha devoção dentro de mim, eu só não sabia expressar. Então, em 3 minutos eu tinha feito a minha oração do dia. Agradecer a Deus pelo dia, pela minha família, por todas as coisas. Pedir perdão pelos meus pecados. Pedir que Ele protegesse, desse bênçãos à minha família, aos meus amigos e a mim. Depois daquilo eu já não sabia mais o que eu tinha que fazer. E eu não queria também sentir que eu tava fazendo uma oração forçada ou superficial. Eu queria que fosse realmente alguma coisa que saísse do meu coração, porque eu não conseguia expressar isso em palavras. Então, uma coisa que me ajudou muito, na verdade, nesse processo foi conhecer e começar a orar, rezar várias vezes o Pai Nosso, né? Que é a oração que Nosso Senhor nos ensinou. Então, quando eu queria muito orar, mas não sabia como, não sabia mais que palavras usar, eu orava ou rezava o Pai Nosso. E foi justamente isso que mudou quando eu me converti, porque na Igreja Católica nós temos as orações vocais, as orações prontas que foram escritas e rezadas por santos ou pela própria igreja, que são orações que nos ajudam a direcionar nossa devoção a Deus de forma correta e que também seja edificante para nós. Se nós pegarmos, por exemplo, as ladainhas, as orações da Eucaristia, são orações que dão devido louvor, devido adoração a Deus, mas também nos edificam, porque muitas vezes nos ajudam a compreender mistérios, ou se a gente está falando da vida dos santos, por exemplo, a gente vai conhecer melhor a vida dos santos, as suas virtudes, e isso facilita a nossa devoção também aos santos, né? Imitar as virtudes dos santos. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi rezar o terço, que é uma oração de 30 minutos, que é uma coisa que eu não fazia ideia de como passar aquele tempo todo fazendo orações que saíssem da minha cabeça. E a oração do terço, ela foi muitas vezes pedida pra Nossa Senhora, né, pela salvação dos pecadores, pela nossa própria salvação. E é uma oração meditativa, então nós meditamos na vida de Cristo. Pra uma ex-evangélica, aquilo foi realmente uma coisa que dividiu águas, né, que a expressão rezar o terço foi realmente um divisor de águas. Meu hábito de rezar novenas pra pedidos específicos e algo que me ajudou muito também nos primeiros meses da minha conversão foram as jaculatórias, né? Orações breves, rápidas que nós fazemos ao longo do dia ou no meio de outras orações mais compridas. A segunda coisa que mudou foi a minha concepção do que é o pecado e do que é a salvação e de como eu paro de pecar, de como eu posso ser salvo. Quando eu era evangélica, eu não sei se por falta de ensinamento sobre isso, mas eu sentia que era tudo uma grande confusão. Eu não conseguia estabelecer limites entre uma coisa e outra. Por exemplo, será que um pensamento é pecado? Será que tal ação foi pecado se na hora eu não tava muito consciente do que eu tava fazendo? E a salvação? Será que eu tô salva já? Será que eu tô salva não importa quantos pecados eu cometa durante a minha vida? Será que eu posso perder a salvação? Então eram coisas muito confusas na minha cabeça e que foram ficando claras à medida em que eu me convertia e estudava sobre esses dois aspectos. Então, de forma rápida, a doutrina católica separa os pecados em pecados reais e pecados mortais. Os pecados mortais são aqueles pecados que realmente nos fazem merecer o inferno, e esses pecados são perdoados através do arrependimento verdadeiro e da confissão. Então, se eu cometo um pecado mortal que corta minha comunhão com Deus, eu me confesso e essa comunhão é restaurada, e assim, recebendo devidamente os sacramentos e obedecendo aos outros mandamentos da igreja, nós temos a salvação. Também o purgatório fez parte dessa compreensão toda por causa daquela questão que eu comentei no primeiro vídeo sobre a minha conversão. Como é que pode eu aqui, tão pecadora e tão apegada ao pecado, mesmo que eu pare de cometer grandes pecados, então como é que eu posso habitar sim o meu coração nesse estado, perto de Deus? Habitar no mesmo ambiente que Deus, no céu, com Deus, que é a própria santidade. Então o purgatório, que essa santificação da alma, esse desapego da alma do pecado, também fez parte dessa compreensão que agora eu tenho muito maior, mais clara sobre pecado e salvação. A terceira coisa que mudou quando eu me converti foi o meu interesse e o meu ativismo político. Eu era muito interessada e bastante ativa na discussão sobre política, nas conversas. Não digo que eu participava, assim, de passeatas e coisas assim, porque eu nunca gostei muito, mas
foi uma coisa que eu precisei abdicar e que me fez muito bem também. Não colocar a fé, não colocar a esperança em partidos políticos ou em políticos individuais, mas também abrir um pouco a minha cabeça pra sair dessa divisão tão polarizada entre direita e esquerda, entender que a igreja defende pautas tanto da esquerda brasileira quanto da direita brasileira e que, portanto, essas divisões, além de incorretas, causavam muita confusão em mim, até que eu bananei tudo e virei um pouco anarcocapitalista. Casos que a gente não conversa muito sobre isso. Mas também abdiquei disso e me fez muito bem, me deu muito mais paz e eu posso agora focar minha atenção, meu tempo, meu esforço em outros assuntos muito mais produtivos e edificantes. A quarta coisa, não sei, acho que eu contei errado, mas é pra ser a quarta, que mudou e que fez uma diferença enorme na minha vida foi saber o que fazer com o sofrimento. Isso também fez parte de um processo de amadurecimento, mas que foi muitíssimo guiado pela igreja, pela doutrina da igreja e pela história dos santos. Eu não tenho muita lembrança, muita clareza do que eu pensava sobre isso quando eu era evangélica. A única coisa que eu lembro é que eu entendia que Deus permitia o mal para que viesse alguma coisa boa depois, mas era uma coisa meio difusa, eu não pensava muito sobre isso. Mas eu sabia que o nosso sofrimento podia nos capacitar para ajudar outras pessoas posteriormente. Essa era a única ideia fixa, fundamentada que eu tinha. Depois que eu me converti, que eu conheci a história dos santos, dos mártires, da Virgem Maria e de Nosso Senhor Jesus Cristo, ficou muito claro que o sofrimento é a cruz que nos leva para o céu, é a escada que nos leva para a santidade. Então todo sofrimento que eu passei, as dores que eu passei, pequenas murmurações que eu evitei, eu tinha consciência a partir desse momento que eu me converti de que elas estavam moldando o meu caráter, moldando a minha fé, me ajudando a chegar onde Deus quer que eu chegue, né? Deus deseja para nós todos é a santidade. Principalmente conhecendo a história de Santa Teresinha e a teologia de Santa Teresinha, né, do Pequeno Caminho, eu pude compreender e aproveitar melhor os meus sofrimentos para fazer deles algo útil, seja ajudar as pessoas, me fazer rezar mais, pedir mais o auxílio divino e a consolação de Deus, viver tudo com paciência e com fé, sabendo que todo aquele sofrimento era permitido por Deus e, portanto, eu deveria aceitar como filho aceita os presentes do Pai. Isso, claro, é um processo não terminado ainda, mas que me trouxe muita maturidade e muito mais aceitação, paciência e confiança na vontade de Deus. A última coisa, pelo menos dessa lista que mudou quando eu me converti, foi poder aproveitar com muito mais felicidade, com muito mais significado os feriados religiosos, especialmente a Páscoa e o Natal. A Páscoa, decidida agora pela Quaresma, né, os 40 dias de abstinência, de mortificação, de penitência, antes de chegar no tríduo pascual, que é quando nós sofremos mais intensamente as dores de Cristo durante o Calvário, e aproveitar depois da Páscoa com bastante comida, doces, a alegria de estar com a família reunida, a alegria também de celebrar daí, depois daqueles 40 dias de sofrimento, aquele dia da ressurreição do Senhor, e também Natal, com o tempo do Advento, que é a espera da primeira vinda de Cristo, e comemorar depois o Natal com a abertura dos presentes, a alegria de estar em família novamente, aquele dia em que Deus se fez um menino que nasceu para salvar a todos nós. Compartilhe esse vídeo com algum amigo ou amiga que também se converteu de uma religião para outra, ou aderiu a uma religião, ou que está pensando em se converter. Não deixe de se inscrever aqui, deixar um like e um comentário. Até a próxima!